Amém. Deus abençoe. Nós vamos à leitura em Juízes, capítulo 16, o versículo 18 em diante. Vendo, pois, Dalila, que já lhes descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como diante e me livrarei, ou como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Meu bom Pai Celestial, nós estamos aqui dependendo de Ti, para cantar, para orar, para pregar, para ouvir. Estamos aqui como vasos que pode ser cheio com as coisas celestiais. O Senhor pode entrar em cena e usar cada um de nós para sermos uma verdadeira bênção. Precisamos de Ti, Senhor. Enquanto falamos da Tua palavra, mova cada coração com esta verdade, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Tem um tempo perigoso quando a gente começa a dormir no lugar errado. Começa a namorar a pessoa errada, começa a gostar da pessoa errada. E isto não acontece com pessoas carnais. Isso acontece com gente espiritual, gente forte, gente poderosa. Você não pode dizer que Sansão era um carnal. Ele era um homem usado por Deus, que em cada investida ele mostrava para o povo que havia um espírito diferente nele. Vencer 1000 filisteus, carregar a porta de Gaza, pôr fogo na seara dos filisteus, saber aqueles truques todos de pôr uma tocha no rabo de uma raposa e soltar ela na seara dos filisteus e fazer desordem. E Deus estava naquilo. Deus estava operando. O homem era de Deus. Mas não é somente isto. Quando você descansa que você é de Deus, você faz coisa errada. É só descansar que é de Deus. Ah, eu sou de Deus. Aí começa a fazer coisa errada. E quando Deus sai de você, de mim, a gente nem percebe.
Se fosse coisas que percebesse, mas nem percebe. Sansão não percebeu e eu não sou melhor que Sansão. Você não é melhor que Sansão. A igreja não é melhor que Sansão. E o nosso tabernáculo não é melhor que Sansão. Então a gente tem que perceber isso. Viver preparado a todo momento. O cristão tem que estar pronto a toda hora. E nunca confiar que ele sabe, que ele tem, que ele pode realizar alguma coisa. Porque quando a confiança dele está nele próprio, na sua sabedoria, na sua posição, ele já conhece o batismo em nome de Jesus Cristo, já conhece um profeta, já sabe sobre as eras da igreja, já leu os 7 selos. A pessoa está por dentro da palavra. E aí é onde que vem o perigo. Já venceu muita coisa. Quantos de nós podemos dar um testemunho como Sansão deu? Você pode não ter matado 1000 filisteus, mas quantas coisas você já matou? Quantas coisas erradas que já veio na sua vida, veio contra você e você saiu vencedor, vitorioso. Agora, é confiar na vitória. É confiar é que te leva a cair. Porque se você venceu hoje, não fique confiando de que tem uma próxima e que você vai vencer sem examinar o que você está fazendo. Sansão creu que ele venceria. Você sabe que Dalila fez várias tentativas. Agora o homem tinha adormecido tanto que dormiu. O colo de uma mulher anestesia qualquer homem. O colo de Dalila anestesiou Sansão, um homem daquele, que ele dormiu, mas dormiu. Olha, dormir para um barbeiro cortar, rapar sua cabeça e você não acordar. A mulher estava com uma unção e o rapaz também dormiu, que deu tempo dela chamar um homem e ele veio e rapou a cabeça de Sansão, tirou todas as tranças dele. Quando ele acordou, ele pensava que Deus estava com ele. Deitou com Deus, acordou sem Deus. Tem hora que a pessoa pensa que está com Deus. Deita, vai deitar com Deus. Quando acorda, já acorda sem Deus. A Bíblia diz, e ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Nós podemos caminhar na Bíblia e aplicar essas coisas. Ele não sabia. Por isso o profeta pregou a mensagem, não sabeis. Ele não sabia. Sansão não sabia. Quantos de nós não sabemos que já não temos poder mais? Quantos que não sabem? Não estou falando de crentes denominacionais. Eles já perderam o poder desde que rejeitaram a mensagem do profeta. Eles não têm poder mais. As denominações já estão caídas desde que rejeitaram o profeta. Agora, quantos de nós já perdemos o poder e vangloriamos em minutinhos de orações? Achamos que estamos fazendo um grande trabalho para Deus, porque acordamos de madrugada e oramos 10 minutos e puxamos o ronco. Então, conta para todo mundo. Acordei de madrugada, orei a Deus. Confiando na oração. Confiando porque acordou, tem poder. E quantos de nós já perdemos o poder? Gente, precisa se examinar. A maioria das vezes a pessoa não examina sua atitude, seus atos, sua maneira de falar, de olhar, o seu tratamento com o marido, com a esposa, com filhos, com pais, com o pastor, com a igreja, com o membro. Ele não examina e o poder já foi faz muito tempo, já perdeu o poder faz muito tempo. Mas ainda é garganta, eu tenho poder.
Laodiceia perdeu o poder. Laodiceia ficou nua, cega, infeliz e não sabe. Não sabe. Perdeu tudo. E ainda vangloria. Não preciso de coisa alguma. Já tenho o suficiente. Eu creio num profeta. Eu quero aplicar isso para nós hoje. Porque não é só as denominações. Nós já estamos aqui com quase 40 anos da partida do profeta. E a gente precisa entender isso daí. Não é qualquer um que vai escurecendo nossas vistas para nós não enxergar o que é real. Não é qualquer homem grande que chega perto de mim e que diz que tudo vai bem. Não é qualquer mulher grande que chega perto de você e diz, não, está bem desse jeito. Não é qualquer poderosa que chega perto de nós e diz, vocês, cuidado com essa mensagem, que isso é do diabo. Não é qualquer um, pode vir. Não é qualquer um que vai chegando e pensando que desafia e que nós somos obrigados a ficar calados, a deitar no colo dessas Dalilas, sujeitarmos seus carinhos e cairmos do poder. Perde-se o poder e não sabe. Irmãos, para um pouquinho, dá uma olhada nas denominações. Estão tudo sem poder. Não adianta falar que tem poder, gente. As mulheres não estão tendo poder para obedecer a Bíblia, para parar de cortar o cabelo. Elas não estão tendo poder para obedecer a Bíblia e reverenciar o seu marido cristão, pelo menos o seu marido cristão, que ele serve a Deus. Ela deve reverenciá-lo. E o não cristão, ela deve obedecê-lo até certo ponto que ele não atrapalhe ela servir a Deus. Porque em primeiro lugar está Deus, não o marido. Em primeiro lugar é Deus. O primeiro cabeça da mulher é Jesus Cristo. Depois é o marido. Ela precisa estar bem com Deus para ela saber ser uma boa esposa para o marido. E o marido estar bem com Deus para ser um bom marido para essa mulher. Mas muda as atitudes, muda a vida. O que rejeitava não rejeita mais. E depois ainda continua dizendo, nós temos poder. Temos poder. Laodiceia está desse jeito. É um retrato também de todos nós na mensagem que perdemos o poder e estamos como Sansão. Uma igreja enganada pelo mundo. Foi pregada pelo profeta. Uma igreja enganada pelo mundo. Agora, quem que não é igreja? Eu sou igreja, você é igreja. Você foi separado do mundo para Deus. Agora, depois dessa separação, o que tem acontecido? Tenho eu dado as mãos para Dalila? Tenho eu amizade com o mundo? Estou eu deitando no colo da Dalila, que é o mundo, que é o pecado, que são as novelas, minhas irmãs, que isso persegue muito as mulheres, como persegue muitos homens. Nós estamos no tempo da pornografia, estamos no tempo que a pessoa tira a roupa e não sabe que tirou. Eu já disse, é tão feio falar que um homem, um travesti, ele colocou roupa de mulher. Ele está vestido com roupa de mulher. É feio porque ele tem o nome de homem. Ele foi apelidado. E ele tem vontade de perder aquilo e não consegue. Então ele é um mestiço na raça humana. Mas a mulher passou a usar a roupa do homem, a calça esporte, e não há muita condenação. Há uma separação tremenda se um homem colocar uma saia, um vestido. Por que não separa também da mesma forma uma mulher que põe calça esporte? Porque é a mesma coisa, é a roupa do homem. E está nela, remodelando todo o seu corpo. E ninguém fala nada. Prossegue
Chama-se isso de cristianismo. Perdeu o poder e não sabe. O Senhor já retirou-se da igreja e a igreja não sabe. Deus saiu da igreja pentecostal em 1963 e ela não sabe até hoje. Vai para 40 anos que Deus saiu da igreja. E ela não sabe. Porque quando Cristo saiu da igreja, foi exatamente quando ele desceu para abrir os selos, para revelar os selos, que as denominações rejeitaram esta revelação. Pentecostais em geral rejeitaram esta revelação. Foi ali que Cristo ficou fora da igreja batendo na porta. É na era de Laodiceia, não quando ele estava no afã da bênção. Não. Tem um tempo que você só conta a bênção, mas tem um tempo que você corre do microfone. Você diz, não tem nada para falar, não tenho nada a declarar. Não, o que Cristo tem feito por você, já não tenho nada a declarar. O que tem acontecido? Medo do quê? Sua vida não condiz com aquilo que você fala. A vida não condiz com o que se prega. Prega e não se vive. Que posição terrível é esta nossa. Por isso o profeta diz, quem se colocar ao meu lado, ele está num terrível lugar. Ao lado de um profeta, seja pastor, seja presbítero, seja irmão, seja irmã, seja diácono, ao lado de um profeta é o lugar mais terrível que tem. Você não pode se colocar ao lado de um profeta e aceitar essas coisas erradas, porque um profeta não aceita. Irmão Branco diz que o profeta Amós amildou os olhinhos quando ele viu Israel naquela condição. E ele pregou duramente. João Batista passava como um louco e chamava todo mundo de raça de víboras, comedores de grama, serpentes. Jesus veio e chamou fariseus, saduceus, escribas e fariseus, hipócritas, gente fingida, gente com a Bíblia na mão, com o Velho Testamento na mão, fingidos, vazios. Vocês estão limpando o exterior do copo e do prato, mas o seu interior está cheio de sujeira. Fazendo uma limpeza de fora para dentro. Você não dá conta. Você tem que ter uma natureza dentro que te limpa por fora. A única coisa que você pode ter dentro que te limpa por fora é só o Espírito Santo. Não tem outra coisa que limpa. Só o Espírito Santo. A hora que ele entra dentro, ele limpa por fora. Ele limpa, ele sela esse vagão por dentro e por fora, o profeta diz. Quando você é batizado com o Espírito Santo, ele te sela por dentro e por fora, ao ponto de você não ter oportunidade de retornar e dizer, eu caí porque Satanás fez isso. Satanás nunca faz um filho de Deus, batizado com o Espírito Santo, cair. Ele tem que guardar isso. O profeta diz, é porque você não estava selado dentro. Foi por isso que você caiu. Você só vive na fronteira. Você não entra para obedecer. Você não entra em Canaã. Você só fala de Canaã, mas não entra em Canaã. Eu só falo de Canaã. Mas quando você entra em Canaã, você tem que fazer uma limpeza em Canaã. Quando Israel foi para Canaã, Canaã não estava limpa. Canaã estava cheio de eus. Tinha heveus, jebuseus, girgazeus, heteus, perizeus. Israel chegou lá e disse, vamos fazer uma limpeza nesses eus. Vamos tirar todos os eus. E depois entrava só um eu, que era os hebreus. O hebreu tinha que entrar lá dentro. Tirava tudo. Diz, mas o nome até que dava certo. Era tudo com eus.
tirou todos os eus, me parece que tinha 7. Aí entrou o último eus, que foram os hebreus. Tiraram uns, mas entrou um só. Nós temos que tirar todos os eus. Nós temos que tirar de dentro de nós. Isso está dentro. Não deixa nós aceitarmos a palavra do jeito que ela é. É um eu, é um ego. Isso pertence ao homem, está dentro do homem, dentro da mulher. É lutar por causa própria. É um autodefensor. Ele nunca deixa Deus o defender. Ele quer defender a si próprio. Enquanto Deus ama quando alguém o chama em cena. Quando Pedro afundou lá naquela água, se ele não tivesse chamado Jesus, Jesus estava perto dele. Jesus ia deixar ele afogar. Porque Deus não é oferecido. O homem tem que cair do seu eu. E Pedro era um bom eu. Como eu também sou. O profeta diz, o que atrapalha Deus é o William Branham. E eu digo, o que atrapalha Deus é o Osmar. Você fala o seu nome. O que atrapalha Deus. Se tirar a gente da frente, Deus entra em cena. A maioria das vezes, nós não saímos de cena. Somos um atrapalho para Deus a vida inteira. Por isso que Deus gosta de pegar muito o homem vazio. Se nós viemos para Deus e achamos que temos certo conhecimento da mensagem, temos certo conhecimento dos selos, temos certo conhecimento das 7 eras, tenho até certo conhecimento dos 7 trovões, Deus não pode fazer nada para nós. E nem por nós. Ele quer pegar vazio. Quando você vem vazio, é tão fácil para Deus encher. Ele põe só o que é dele. Mas quando eu já trago aquela coiseira minha, isso atrapalha Deus. Deus não pode se misturar com as coisas minhas. Eu tenho que estar limpo e permitir Deus entrar e trabalhar só Ele, colocar só as coisas dele. Você toma os 7 selos e põe só as coisas dos 7 selos dentro de você. Vai na mensagem, o que você lê lá, você diz, Senhor, deixa isso dentro de mim. Porque os 7 selos é assim, diz o Senhor. Os 7 selos não tem jeito de corrigir. Os 7 selos foi uma comissão de anjos. Qualquer mensagem você vai encontrar falha, mas nos 7 selos não tem. Pode ter falha de imprensa. Falha humana ao falar a palavra, não falar a palavra certa, falar pelas metades, colocar reticência. Isso é falha humana. Mas ela não tem falha. Os 7 selos não tem falha. Os 7 selos revelados por Deus não tem falha. E exatamente ali, quando eles rejeitaram o Senhor Jesus, saiu fora de Laodiceia e ele está batendo na porta. Agora, eu tenho que parar e pensar um pouquinho, que Jesus não está batendo tanto na porta das denominações hoje. Já bateu muito. Já bateu muito. Ele não está batendo muito nas portas das denominações. Jesus está batendo hoje na porta da mensagem. Você diz, você não tem Bíblia para dentro de 40 anos, só se você for cego. Faz 40 anos que nós estamos sem profeta na terra. Não venha me dizer que todos os homens que levantaram conseguiram permanecer de pé sem formar uma denominação. Um profeta consegue. Por isso, quando nós tivermos a última mensagem, que é aquela pequena mensagem que vai abalar a noiva, quando tivermos essa mensagem, ela não vai durar muito tempo, não. Porque senão denomina também. Por isso ela é uma curta mensagem, porque ela vai pegar os últimos frutos, que o profeta diz que nós somos os frutos da copa da árvore. Ele pregou a mensagem árvore noiva e diz que nós somos os últimos frutos da copa da árvore. Os frutos que estão no meio da árvore precisou do sol quente do tempo da era das trevas.
Precisou de sol quente do tempo de Lutero. Mas depois os frutos foram os últimos que foram aparecendo. É assim diz o profeta, e eu creio nisso. É o da copa da árvore. Você vê numa mangueira, numa laranjeira, aquele início da laranjeira e da mangueira, logo acaba as mangas e as laranjas. Que é tudo fácil, todo mundo vai lá e apanha. Mas para subir lá na copa, dá mais trabalho. E tem uns que não vão ser apanhados aqui não. E Deus vai já tomá-los da copa da árvore e levar eles embora. E essa noiva, diz o irmão Branham, que ela é da copa da árvore, a árvore noiva. Ela é lá de cima. É por isso que a luz do entardecer amadurece. Luz do entardecer não podia amadurecer o povo da era das trevas. Tinha que ser sol quente, tinha que ser prisão, tinha que cortar o ventre das mulheres, tinha que serrar os homens, tinha que soltar cachorro, bravios e comê-los vivos. Era um sol quente, era perseguição romana sobre a igreja. Mas agora, nessa hora final, saiba de uma coisa. Como eu chamaria em volta de uma mangueira, que a gente fala aquelas mangas tudo pertinho ali, na barra, né? A barra da mangueira, tão fácil. Todo mundo chega, apanha. É tão fácil. Aquelas ali amadurecem primeiro, mas tem umas que fica por último. Elas vêm exatamente na chuva tardia. Ela precisa da chuva tardia porque ela é o fruto tardio. Então ela precisa de uma chuva tardia. Tem o fruto temporão que precisa de uma chuva temporã. Mas não é tempo. Mas você vê que vem uma chuvinha. Para quê? Deus sabe. Eles têm uma fruta aí que ela é temporã. Então ela tem que sair logo para dar lugar para o fruto tardio. Os frutos temporãos já caíram, já foram embora. Agora, os frutos estão na copa da árvore, é os frutos da chuva tardia. O profeta diz que chuva tardia é chuva de fé para o rápido. Chuva tardia, por isso chuva tardia é revelação dos 7 trovões. Foi revelado? Foi. Agora é hora. Foi revelado em 63 e está me amadurecendo aqui na copa da árvore. Te amadurecendo aqui na copa da árvore, quase 40 anos depois. Te amadurecendo aqui. A minha oração é: Senhor, não deixa eu apodrecer. Porque se eu for bicado por algum sabiá, ainda vale a pena. É só cortar aquele pedaço que o sabiá bicou. Mas se eu for um fruto bonito, que todo mundo admira, mas por dentro eu tenho a lagarta, o germe da morte, não vai adiantar. Vocês já viram certos tempos, certos anos, o ano passado teve muito dessas mangas que você olhava por fora assim, que beleza de manga. A hora que você descascava, a lagarta estava lá dentro. Eu não sei como chama, vou falar lagarta, que é o bicho da morte. Não tem jeito de aproveitar a manga, você corta do outro lado, é o bicho do outro lado. Tem um tempo, tem anos, que é uma praga que cai sobre a terra e dá bicho. Somente aquele eleito é que a lagarta não está dentro dele. A lagarta não vai estragar esse fruto. Podemos ser bicados por sabiá, mas não corroído pela lagarta. Bicado por um irmão, sabiá. Por uma irmã, sabiá. Que bicou por fora, mas corta a bicada do sabiá e chupa a manga.
Ela tem massa boa. Foi só a bicada do sabiá. Mas se tiver o bicho lá dentro, você corta e joga fora com caroço e tudo, com semente e tudo. Não vale nada. Não tem rápido para mim. Sendo um caroço desse. Mas é bonito por fora. Corte ele um pouquinho. Veja como ele está dentro. Veja o que tem dentro dela. Dá uma cortadinha. Tem um pouquinho de perseguição, de luta, de aflição. Veja o que sai da boca dela, da boca dele. Se não é lagarta, ou se é aquele fruto sadio, que sempre está corrigindo. Pela graça de Deus, estamos vivendo num tempo de despertamento para o povo de Deus. Irmãos, e essa chuva já caiu em 63. Chuva tardia não cai comigo. Ela caiu em 63 e está me molhando em 2002. Está te molhando em 2002. Ela caiu, choveu. Porque fé para o rapto não é a minha mensagem, mas é a mensagem do profeta que foi pregada em 63. E fé para o rapto é a chuva tardia. E eu vivendo aqui quantos anos depois da chuva tardia e eu estou molhado. Você está molhado. Tem uns que não sabem nem o que é isso. Eles não sabem. Talvez for um fruto temporão que viveu certo tempo e caiu. Talvez é um crente que só serve para um tempo. Ele é um crente descartável. Deus usa e joga fora. Mas Deus tem um povo que não vai denominar. O irmão Brana que pregou isso. Cristo, mistério de Deus revelado. Ele diz que a noiva de Adão caiu. A noiva de Cristo caiu em Niceia. Ele diz, mas esta dos últimos dias não cairá. Esta dos últimos dias, ela tem dentro dela o germe de vida. A semente, a hemoglobina divina, que gera Deus, perfeição, santidade no interior dessa igreja. No interior desse crente, de dentro para fora, ele é uma bênção. Mas vamos voltar só mais um pouquinho? A gente não tem muito tempo. Mas o profeta disse aqui nesta mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, parágrafo 5. Sansão, muito parecido com a igreja, começou correto. Nós também começamos correto. As denominações também começaram correto. Lutero também começou correto, mas os luteranos erraram. Wesley começou correto, mas os wesleyanos erraram. Os pentecostais começaram correto, mas depois denominaram. Os bramitas começaram correto, mas depois denominaram. A revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, eu a vejo hoje na mensagem do profeta como o batismo em nome de Jesus Cristo. Eu tinha Bíblia e eu era pastor. E eu nunca tinha sabido que existia batismo em nome de Jesus Cristo e profeta para os últimos dias. Eu nunca soube disso. E eu tinha Bíblia, estava dentro da Bíblia, e eu tinha lido a Bíblia naquele tempo uma vez, porque a gente, como crente denominacional, a gente lia sempre a Bíblia uma vez por ano. Que as tabelinhas, tudo direitinho, e lendo a Bíblia uma vez por ano. Eu li a Bíblia uma vez, não vi nada de batismo em nome de Jesus Cristo. Não vi nada de Elias. A gente sabe de pastores denominacionais que já leram a Bíblia 50 vezes. Porque eles têm mais de 50 anos de crente. Já fizeram bodas de ouro. E não sabe nada do ouro. Não sabe nada. Mas 50 anos lendo a Bíblia.
pergunta se eles já encontraram revelação para o batismo em nome de Jesus Cristo, que é o mesmo Pai, Filho e Espírito Santo, só que não existe batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não tem dois batismos, Mateus 28, 19 e Atos 2, 38. É um batismo só. Mateus 28, 19 é uma ordenança, Atos 2, 38 é um cumprimento. Nunca vimos isso. 7 selos, 7 trovões, novo nome, está dentro das mensagens dos 7 selos, diz o profeta. Está dentro, e nós nunca vimos isso também. Como nunca vimos o batismo, e nenhum profeta na denominação, nós nunca vimos. Quando Deus nos revelou, nós saímos de Laodiceia. Mas agora vem a pergunta, mas se você sai da mensagem, vai para onde? Aí que está. Não tem jeito nem de sair, não é? Quer dizer, eu saio da mensagem e entro na mensagem. Como fazer isso? Porque não tem onde ir, não tem lugar mais. Não tem mais eras da igreja, acabou tudo Laodiceia, a última era da igreja, não tem mais nada. O que eu estou precisando é reconhecer agora a minha posição, o meu lugar. E saber que aquilo que foi revelado em 63 foi revelado. Assim como aquilo que Jesus disse: ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Estava tão certo quanto Pedro chegou no dia de Pentecoste e perguntaram para ele: que faremos, varões e irmãos? Ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Estava tão certo isso aí. E durante as eras da igreja, isso foi encoberto. Roma tomou as rédeas, começou no espírito nicolaíta, passou para obras dos nicolaítas, entrou para aquela doutrina dos nicolaítas, quando foi encarnada num homem em 325, escondeu-se a verdade e começou ali o batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, e prosseguiu. Lutero saiu da católica e trouxe o mesmo batismo, Pai, Filho e Espírito Santo. O Wesley saiu também dali e trouxe o mesmo batismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Pentecostais saíram dali e trouxeram o mesmo batismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas William Branham saiu dali e trouxe o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos saíram dali. Eu saí dali. Vocês saíram dali. Obra-prima 161. Nós saímos de Laodiceia. Está escrito o que o profeta falou. E pregamos isso daqui. E é por isso que dentro da mensagem tem que ter a terceira etapa na vida do crente. Nunca espere ir no arrebatamento em primeira e segunda etapa do irmão Branham, porque ninguém vai no arrebatamento na primeira e segunda etapa, porque o irmão Branham mostrou que a fé para o rapto estava nos 7 trovões, primeiro selo 35. Eu sei que é muito mais fácil ficar no absoluto 242 para dizer a fé para o rapto está nas mensagens. É mais fácil do que ficar no selo. Por quê? Porque fica em primeira e segunda etapa, lá atrás. Mas o mesmo que o irmão Branham disse no absoluto, que a fé para o rapto está nas mensagens, ele diz no primeiro selo 35 que a fé para o rapto está nos trovões. E logo ele diz: os trovões foram revelados nos 7 selos. Eu não tenho dificuldade, você tem? Eu não tenho dificuldade para isso. Pergunta e resposta número 4, parágrafo 78. Então, se já está tudo dentro dos 7 selos, por que nós não achamos até hoje, irmãos? Por que não achamos? Por que não descobrimos isso? Porque não era tempo. Os Estados Unidos foi molhado em 63, com a chuva tardia. Mas nós vamos ser molhados aqui na última hora. Porque nós somos o povo do fim do mundo.
E Jesus prometeu estar conosco até o fim do mundo. Irmão, saiu do Brasil para lá, você já vai caminhando para o leste outra vez. Para o Oriente. Do Brasil para lá. Então nós estamos no final. Aqui é fim de mundo, fim de linha. A mensagem prepara os últimos eleitos na terra em que vivemos. Brasil. A chuva tardia tem descido no Brasil agora. A chuva tardia não desceu no Brasil quando a mensagem entrou no Brasil. Por volta de 65, quando a mensagem chegou no Brasil, não foi a chuva tardia. Chuva tardia, ela já vem dizendo tardia. Aquela era uma temporã que tinha chegado com a mensagem do profeta. Que a chuva tardia, o profeta diz que é fé para o rapto. E fé para o rapto está nos trovões. E sobre trovões, Brasil não sabe nada. Não sabe nada sobre trovões. Então está na hora da chuva tardia começar a molhar os crentes desta hora tardia. É hora tardia, é chuva tardia. Se o irmão Brana foi o mensageiro do entardecer, você pensa bem nós. Já acabou o tempo. Ele já estava no entardecer, então acabou o tempo. Olha o lugar que nós estamos agora. É apenas uma chuvinha que Deus dá para molhar o fruto da copa da árvore e esses frutos reconhecer que a revelação dos 7 selos foram reveladas em 63 e que os 7 trovões foram revelados lá em 63 e o 7º selo foi revelado em 63. Tem que ter chuva tardia sobre nós, como teve sobre o irmão Brana. Se não tiver, vai viver a vida inteira esperando uma coisa que já aconteceu. Nós ficamos esperando uma bênção que já caiu. Ficamos esperando uma bênção que já caiu. Como o mundo religioso espera acontecimento que já aconteceu no ano 70. Aí das grávidas, já aconteceu no ano 70. Eles estão esperando para agora. Já foi, filho. Elias já veio também e vocês não conheceram. O 4º Elias já veio, já foi. Agora, quando essa noiva sair da terra, o 5º Elias vai vir. O 5º Elias vai vir. Quando essa noiva sair, ele, o 5º Elias, mais Moisés, vão manifestar seus ministérios para Israel. Os gentios, o último profeta é do entardecer, chuva do entardecer, monte pôr do sol. Está tudo com o irmão Brana e tudo caiu sobre nós. E se nós somos o país do fim do mundo, então aqui estamos recebendo aquela chuva que caiu sobre William Brana em 63. Em 63, quem rejeitou o irmão Brana foram os pentecostais. Quando essa chuva dos 7 trovões, que é a chuva do entardecer, fé para o rapto, você lê a mensagem resumos, você vai ficar sabendo disso aí. Fé para o rapto. Ele prova isto. Primeiro selo 35, fé para o rapto, está nas mensagens. Resumo, é exatamente o período da chuva tardia. Ela veio junto para o irmão Brana, a temporã e a tardia. Chegando no tempo da revelação dos 7 trovões, dos 7 selos. E agora para nós temos que perceber isso, gente. É tempo de ser molhado. Agora, saia lá fora um pouquinho e molhe com ela. Molhe com essa chuva. A chuva tardia. Depois dessa, não tem mais fruto. Se a chuva tardia foi só no tempo do irmão Brana, então cadê os frutos de hoje? Se foi só aquele tempo. A chuva tardia vem tomando o fruto da era da tarde. E todos nós pertencemos ao ministério da era da tarde, porque o nosso profeta veio no entardecer. O monte pôr do sol testifica de que Deus mandou um profeta. Se nós calarmos, o monte pôr do sol diz: Deus mandou um profeta. O monte fala: Deus mandou um profeta. Agora, é hora de eu descobrir isto. Eu preciso ser molhado. Mas, Senhor,
me molhe. Me molhe mais um pouquinho com a chuva tardia. Obrigado por sua paciência de não mandar só chuva temporã, que é aquela que vem antes do tempo. Mas a tardia é que vem depois do tempo. É a tardia. Irmãos, nós somos um fruto de um tempo que parece que não tem fruto mais. E aparecemos. Esse é o fruto da era tardia. Parece que não tem fruto mais. Deu uma chuvinha, eles apareceram. Eu estou aqui. É a chuvinha. Que é chuva? A revelação dos trovões, dos selos que foram revelados em 63 e me molhou aqui. E te molhou aqui. E vai molhando cada eleito nessa hora final. Senhor Deus, nós te damos graças por esta palavra, porque nós superamos o momento da vida de Sansão. Ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado. O perigo hoje, Pai, é o povo não saber que o Senhor está aqui, revelando a palavra que o seu profeta pregou naquele tempo e abrindo esta palavra cada dia para nós. Não apenas no meu ministério, mas no ministério de cada pastor que crê no seu profeta. Deus, obrigado por esta luz e por esta chuva tardia, que nós temos sido molhados. Senhor, eu já molhei um pouquinho, mas como ela é gostosa. Chuva do entardecer, chuva tardia. Eu sou o frutinho da hora final. Minha irmã, meu irmão, é o fruto da hora final. Quando pensar, acabou o fruto, mas deu uma chuvinha, eu apareci. Esse povo apareceu e vai aparecendo eleito por todas as partes do mundo. É da chuva tardia, é da abertura dos 7 trovões, dos 7 selos, que já foram revelados em 1963. Obrigado por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.